Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula e hoje vamos dar continuidade ao módulo 3 da aula de hipertensão. Vamos abordar como fazer o exame físico do paciente hipertenso, os diagnósticos de enfermagem, o planejamento e a implementação das ações direcionadas ao paciente hipertenso, para a gente ver como se dá o plano de cuidado a esse paciente. Vamos ver também o tratamento não medicamentoso e uma visão geral do tratamento medicamentoso. Então, bora lá? Vamos iniciar. Pessoal, no exame físico do paciente hipertenso, devemos sempre lembrar dessa sequência. Então, é importante que vocês tenham, chegou o paciente na sala da enfermagem, no consultório de enfermagem, o que eu vou precisar saber, interrogar esse paciente e até mesmo qual exame físico eu vou ter que fazer com ele. Então, de preferência que ele já entre no consultório com todas essas medidas verificadas. Caso não tenha sido possível, você, enquanto enfermeiro, pode estar verificando essas medidas. Claro que geralmente na rotina da atenção básica, o paciente já adentra na sua sala com todas essas medidas verificadas. Caso alguma medida não tenha sido verificada, você vai lá e verifica, Então, a estatura, a altura do paciente, ela deve ser medida, O peso é importante, a gente sabe que a paciente hipertensa, geralmente a maioria são pacientes obesos, Então, temos que verificar esse peso. A circunferência abdominal, como vimos na aula passada, ela tem um padrão, de preferência em homens até 102 e em mulheres 88 centímetros. E o IMC, que é o índice de massa corpórea. Então, já existem discos que já fazem esse cálculo rapidinho para você, até mesmo aplicativo, Muitos alunos utilizam o aplicativo do cálculo do IMC. Então, existem esses parâmetros aí de normalidade ou avaliação se o paciente está acima ou não do peso. Então, a pressão arterial, de preferência, nessa primeira consulta, devemos avaliar a pessoa sentada e deitada, ter os dois parâmetros. E sempre considera a pressão mais elevada. Se o paciente ele tem alguma queixa de alteração na visão, se já faz uso de óculos, se esses óculos estão vencidos ou não, essas lentes, se ele está sentindo alguma dificuldade, alguma visão turva, alguns pontinhos brilhando. Então, esse interrogatório ele tem que ser feito, até mesmo para a gente investigar se não tem lesão em órgão-alvo, principalmente a visão, O exame da cavidade, muitas vezes a gente esquece de perguntar como está a saúde bucal dele, Então, a presença de gengivite, problemas odontológicos, candidíase, deve ser investigada sim, sempre lembrar, não deixar a saúde bucal somente para o dentista. Então, se é paciente hipertenso e ele tem alguma queixa de alguma infecção na gengiva ou de algum sintoma de cândida bucal, sempre está encaminhando esse paciente ao dentista. Frequência cardíaca e respiratória é imprescindível também para a gente ter aquele parâmetro, E a ausculta cardiopulmonar, sempre é importante estar avaliando, principalmente se é uma consulta de uma estratificação de risco, se esse paciente está chegando à unidade pela primeira vez, então, chegando com muitas queixas, então sempre bom ter esses parâmetros verificados, tá ok, pessoal? Até mesmo porque se você for encaminhar esse paciente para a consulta médica, ele já vai com todos esses parâmetros do exame físico, todos medidos, não é isso? Então, avaliação da pele, devemos avaliar sempre a integridade, turgor, coloração e manchas, É o exame físico basicamente geral, claro que a gente vai voltar mais para aquelas queixas do paciente hipertenso.
os membros inferiores. Muitas vezes na consulta a gente nem lembra de perguntar como estão esses membros inferiores. E a gente viu na aula anterior o quanto é importante essa avaliação. Então, as unhas, se ele se refere a alguma dor nas pernas, né, se tem edema, a como está a pulsação desses membros, né, se tem alguma lesão, se tem algum nos pés, se tem calosidade, sensibilidade, ferimentos, né, dormências. Então, tem sempre que estar perguntando. Então, as articulações, ele anda com dificuldade, ele tem algum problema de locomoção, né? Ele tem a capacidade de flexão adequada, ele se movimenta, ele tem mobilidade nesses membros, então é imprescindível essa avaliação. Os diagnósticos das necessidades de cuidados, eles serão lançados a partir desse exame físico. Então, um exame físico bem feito, você já traça todos esses diagnósticos. Então, esses diagnósticos, eles devem interpretar a necessidade de cuidado do paciente e você vai ofertar as conclusões quanto às necessidades. O que é que aquele paciente está precisando de atenção? É nos membros inferiores, é na visão, é no excesso de peso. Então, qual o principal levantamento que você teve e a principal orientação você vai ofertar a esse paciente. Então, tem sempre que estar ligando, né, o exame físico aos diagnósticos que irão surgir através do exame físico. Então, o planejamento da assistência tem por base esse exame físico minucioso e trazem estratégias, né, para prevenir, minimizar, corrigir os problemas que foram identificados nas etapas anteriores. Então, sempre iremos abordar a doença e o processo de envelhecimento, como esse paciente se vê diante da situação, porque ele está realmente com a idade, talvez avançada, né, necessitando de uma atenção, e será se esse paciente aceita essa idade, aceita essa condição que ele está vivendo, né? Essa motivação para modificar esses hábitos de vida. É um paciente que está motivado ou é aquele paciente resistente que diz que não vai mudar seus hábitos e que vai morrer daquele jeito? A gente encontra muitos pacientes resistentes e que não querem fazer essa mudança. Então, avaliar a percepção da presença de complicações. Será se o paciente sabe as complicações que a hipertensão pode acarretar para ele? Será se ele está ciente dessa doença, né? Se ele utiliza os medicamentos e como ele está utilizando esses medicamentos, então sempre essa abordagem ela tem que ser feita, né? Sempre deve ser repassado todos os medicamentos e horários que ele toma, quantidades, né? Tudo bem direitinho. Então, solicitar e avaliar os exames previstos no protocolo, lembrando que sempre em cada município, né, o enfermeiro ele pode solicitar alguns exames do programa de hipertensão, né, mas geralmente o paciente, quando ele vai para a visita ao médico, né, para a consulta médica, o médico ele acaba solicitando esses exames. Então tem que ver de acordo com cada município, mas o enfermeiro ele tem portaria, né, dependendo da Secretaria de Saúde, ele tem portaria para solicitar tanto HDL, LDL, todos os exames da função renal, ele pode estar solicitando sim. Então, a implementação da assistência. Ao implementar os cuidados, deve sempre avaliar a necessidade do grau de risco da pessoa. Né? Essa pessoa, ela está com risco avançado de complicações, ela tem uma capacidade para aderir ao seu tratamento, ela está disposta para essa adesão, né? Ela está motivada para se cuidar, porque não adianta nada você fazer orientações, de repente aquela pessoa sai do consultório dizendo que não vai fazer nada daquilo que você disse. Então, sempre tem que ver se esse paciente está motivado. Às vezes ele pode não lhe falar, mas ele fala para um membro da família, ele fala para o agente de saúde, ele fala para qualquer outra pessoa e você deve estar ciente e buscar essa informação junto ao paciente, sim, ou aos familiares.
e às vezes a gente só sabe através dos familiares. Então, ainda iremos avaliar o processo de cuidado, né? Então, avaliar com a pessoa e a família quantas metas foram alcançadas. Então, esse paciente tem um grau de satisfação com o seu tratamento e ele está aceitando sua doença, ele sabe que é uma doença que pode trazer complicações, né? Observar se ocorreu alguma mudança no tratamento ou nos cuidados implementados, avaliar a necessidade de mudança ou de adaptação de alguma conduta e registrar sempre em prontuário. Tudo deve ser registrado em prontuário, porque é um respaldo legal que a consulta de enfermagem tem, né? Seja a consulta de enfermagem realizada no domicílio do paciente, que hoje em dia é bem comum a gente fazer a busca ativa desses hipertensos no domicílio, ou então no próprio ambulatório. Então, tratamento não medicamentoso, como vimos na aula passada, ele tem muito a ver com os hábitos de vida. Padrão alimentar é um aspecto, né? Controlar, manter peso corporal em níveis adequados é indispensável para um bom resultado de tratamento, né? Então, reduzir essa quantidade de sal na elaboração dos alimentos, retirar de preferência esse salero da mesa, ajuda bastante, né? Lembrando que todos os familiares, eles devem ajudar o paciente e também reduzir essa quantidade de sal, né? Utilizar de forma restrita as fontes industrializadas, sabemos que vários alimentos processados industrializados, eles contêm sódio no seu preparo, então sempre está avaliando esses rótulos e está orientando, né? Às vezes o paciente não sabe que aquele temperozinho pronto, né, ele contém sódio, então tem que ser orientado sim. Dar preferência a temperos naturais, ao invés dos industrializados, como já foi abordado, né? Incluir, no mínimo, 5 porções de frutas, verduras no plano alimentar diário, né? Se não der, 3 frutas e verduras sempre. Existem frutas com baixo custo e a verdura também, né? Dependendo da condição financeira do paciente, dá para ele aderir sim. Optar por alimentos com teor reduzido de gordura, mantém ingestão adequada de cálcio, né, pelo uso de produtos lácteos, não devemos esquecer, o leite é importante para o paciente hipertenso. Claro que aquele leite menos gorduroso, de preferência os desnatados, né, e se for o leite de gado, tentar retirar toda aquela nata que contém no leite de gado, né, e observar cada plano individual e personalizado. Então, a ajuda do profissional nutricionista é muito bom nesse momento, né? Então, cada paciente vai ter seu plano individual. Aqui eu trouxe uma tabelinha, né? Que são os 10 passos para uma alimentação saudável em pessoas com hipertensão. Essa tabelinha ela deve sempre ser lembrada no momento de orientar o paciente hipertenso e depois vocês vão dar toda uma atenção a ela, avaliando e vendo esses 10 passos. Muitos deles eu já abordei na aula. E a atividade física, pessoal, imprescindível. Aqui eu trouxe uma pirâmide da atividade física. Então, o paciente, de preferência, passe menos tempo assistindo TV e menos tempo sem se movimentar. As atividades de lazer e exercício, elas devem ter uma quantidade de vezes maior durante a semana. Exercício aeróbico, dança, esporte, que ele puder fazer para se movimentar de 3 a 5 vezes na semana seria o ideal. E deslocamento a pé, atividades diárias todos os dias, de preferência. Então vejam aí a pirâmide, né? Devemos diminuir o sedentarismo, aumentar as atividades que tragam exercícios. Se não consegue iniciar durante todos os dias da semana, inicie de maneira gradativa, mas que não deixe de manter alguma atividade física no seu dia a dia. E de preferência, todos os dias da semana seria o ideal para ele manter esse peso, né?
Redução do uso de bebidas alcoólicas, né? Então, o tolerado, né? Ainda existe uma tolerância de 720 ml de cerveja, ou 300 ml de vinho, ou 60 ml de uísque, né? A depender do sexo, né? Claro que no homem ele pode ter esse consumo diário, enquanto que a mulher ele deve ser reduzido pela metade. Ela deve consumir bem menos essas bebidas. E naquele paciente que não consegue se enquadrar nesses limites de bebida diária, o ideal é abandonar. A gente sabe que não é fácil, mas com uma motivação e com uma orientação adequada, isso é possível sim. Então, a suplementação de potássio é importante, né, que o potássio ele reduz a hipertensão e muitos alimentos já contêm naturalmente potássio, né? Então, sempre incentivar o paciente a consumir mais feijão, ervilha, vegetal de cor verde escura, de preferência. Banana é riquíssima em potássio, melão, que é uma fruta barata e rica em potássio, cenoura, beterraba, frutas secas, tomate, batata inglesa e laranja são alimentos riquíssimos em potássio que vão favorecer a redução natural da hipertensão, né? Não só o uso dos medicamentos, mas existem alimentos que já contêm potássio que vai favorecer sim uma redução da pressão. Então, o tratamento medicamentoso, eu trago alguns princípios gerais, né? Mas sabemos que a pessoa com alto risco cardiovascular, com a PA, né, a pressão arterial no estágio 2, acima de 160 por 100 milímetros de Hg, eles têm o seu benefício com o tratamento medicamentoso. Ele deve utilizar, né, até mesmo para atingir essa meta pressórica, além da mudança do estilo de vida. Não adianta só fazer uso da medicação sem utilizar e promover essa mudança de estilo de vida e todos esses passos que eu falei anteriormente. Então, deve ser eficaz por via oral esse tratamento medicamentoso. Lembrando, toda prescrição de hipertenso, quem prescreve é o médico. O enfermeiro ele mantém conduta, né, através de uma avaliação, ele mantém avaliando se o paciente teve alguma alteração com aquele esquema medicamentoso. Então, a gente mantém a conduta, né, dessa medicação. Então, avaliar se a medicação está sendo bem tolerada, se não está trazendo nenhum efeito colateral, se esse esquema terapêutico ele permite uma administração em menor número de vezes possível, porque facilita o dia a dia do hipertenso, né? Quanto maior o número de vezes que o paciente tem que fazer a ingestão desse medicamento, mais complicado fica para ele aderir a esse tratamento, né? Então, iniciar sempre em doses menores, que isso os médicos já fazem muito bem, né? Iniciam com as doses menores e vão respeitando o período mínimo de 4 semanas entre uma mudança de esquema ou outro, né? Se precisar aumentar a dosagem, eles iniciam com essa dose básica de medicamentos para posteriormente, após 30 dias, irem aumentando essa dosagem. Então, instruir o cliente sobre a sua condição e sua saúde é indispensável e isso na consulta de enfermagem isso é bem enfatizado. Considerar as condições socioeconômicas de cada clientela, não adianta você passar um esquema alimentar de outro mundo se o paciente não consegue nem sequer ter acesso àquela alimentação. Estimular a verificação da pressão arterial, seja em domicílio, sempre que possível, ou por algum familiar. Isso até descarta a questão da síndrome do jaleco branco. Não adianta só você, o paciente chegou, né, na unidade de saúde, de repente você detectou um grau de hipertensão. Tem que ser avaliado em outros momentos, em outros horários, como a gente vai ver, né, e discutir isso mais adiante. Então, a classe dos hipertensivos, temos vários: diuréticos, inibidores simpáticos, beta-bloqueadores, vasodilatadores diretos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que
Eu abordei bem a fisiopatologia lá na primeira aula. Quero que vocês revisem aquela aula para entender como esse mecanismo da enzima conversora de angiotensina ele atua na redução da pressão, né? Então, temos várias classes de medicamentos antihipertensivos. Claro, quem vai determinar a classe e o início do uso do esquema terapêutico é o médico. O enfermeiro vai só manter conduta e vai tentar detectar o que está de errado, se aquele esquema terapêutico está de acordo com as necessidades do paciente, se está tendo efeitos adequados ou não nos níveis pressóricos desse paciente. Então, os diuréticos, eles são os mais usados, tanto que o esquema sempre se inicia com um diurético, né? A famosa hidroclorotiazida, HCTZ, vocês vão ver muitas prescrições com hidroclorotiazida. Seu local de atuação é no néfron, né? Onde inicialmente ele vai produzir essa depressão de volume de líquido e vai diminuir a resistência vascular periférica, consequentemente reduzindo essa pressão. Um dos efeitos da hidroclorotiazida bem comum seria a redução do potássio, né? E a hipotensão postural. Então, muitos idosos queixam-se, né? A se levantar, sentem tontura. Então, ficar bem atento a esses sintomas, esses efeitos adversos, né? Os inibidores simpáticos, eles vão atuar diretamente no controle no cérebro, né? Exercendo um grande controle sobre a circulação. Os inibidores simpáticos são bem tolerados por gestantes. Então, pacientes com hipertensão durante a gestação faz o uso da alfa-metildopa ou metildopa, né? Muito utilizado. Não vai ter comprometimento fetal ou uma formação fetal e é uma droga de escolha, né? Para gestantes hipertensas. Beta-bloqueadores constituem a primeira opção para hipertensão, né? O propanolol, muito utilizado. Ele vai diminuir as arritmias cardíacas. Geralmente, o paciente hipertenso ele tem aquela queixa: meu coração está acelerado, né? O meu coração vai sair pela boca. Então, o propanolol é muito bom para esses pacientes com essas queixas e atua na diminuição tanto da frequência cardíaca como do débito cardíaco. Muito bom para angina, né? E por quê? Porque ele aumenta a oferta de oxigênio e diminui, né? Reduz consequentemente a frequência cardíaca, a contratilidade cardíaca e reduzindo consequentemente a pressão arterial. Então, muito aceito, né? Muito utilizado nos esquemas terapêuticos. Vasodilatadores diretos, né, que vai atuar diretamente na musculatura lisa do vaso, causando essa vasodilatação. É indicado para hipertensão grave, para aquela hipertensão maligna, onde já tem lesão de órgãos-alvos, e para insuficiência cardíaca congestiva, né? Temos a hidralazina e o minoxidil. E aqui temos uma tabelinha, né, do Renane, 2012. Aqui eu trouxe só para vocês e selecionei os medicamentos antihipertensivos mais utilizados na atenção primária. Claro que esse esquema pode ser modificado de acordo com a realidade de cada município, mas geralmente vamos encontrar, né, hidroclorotiazida, o atenolol, o propanolol, o metildopa, o besilato de amlodipino, o captopril e a losartana potássica. Então, aqui temos os esquemas mais comuns. É importante vocês também estarem ligados nessa tabelinha, porque essa tabelinha ela vai existir na atenção primária. Seria interessante sempre estarmos avaliando os principais efeitos adversos. Eu falei na primeira aula que o captopril ele traz uma reação de tosse exacerbada no paciente. Então, por que provoca tosse? Então, vamos sempre voltar um pouquinho para a fisiologia do medicamento para entender, né, essa ação desse medicamento no organismo de cada paciente. Claro que cada paciente vai ter uma resposta um pouquinho diferenciada, dependendo do seu esquema terapêutico,
né, e associada à consulta médica ou interconsulta de enfermagem médica, você vai estar avaliando isso aí de maneira mais tranquila e adequada junto ao paciente, né? Então, pessoal, encerramos por aqui. Até a próxima aula. Tenham todos um bom dia.